eu sou a Michelle, sejam muito bem-vindos aqui no canal, nesse vídeo extra que tá saindo fora dos nossos dias habituais de vídeo, mas o que acontece? Recentemente eu fiz uma live aqui no canal falando sobre, revelando quais serão as leituras do Clube MSL de 2024. Clube MSL é o meu clube de leitura aprofundada. Lá nessa live tem todas as informações sobre o clube, eu falo como que vai rolar o esquema de 2024, quais serão as imersões, todas as histórias que nós vamos ler em 2024, tudo organizado, falo sobre o tema, o motivo da escolha de cada livro, tá tudo lá na live, então eu não vou me repetir aqui, nem daria pra me repetir aqui, porque é 1 hora de live, né? Vou deixar a live linkada aqui, caso você tenha perdido, tá? Mas muita gente que assistiu a live tem me pedido indicações das edições que eu prefiro para que vocês adquiram agora nessa Black Friday aí, né? Para que vocês participem do clube no ano que vem. Lógico que vocês podem ir comprando os livros ao longo do ano que vem, no decorrer das leituras, mas alguns livros estão entrando em promoção, tem algumas promoções bem interessantes, então vocês têm me pedido indicações de edições. E aí, para não dar para todo mundo, assim, para não ficar repetindo a mesma coisa para todo mundo, eu resolvi fazer esse vídeo aqui, que aí eu já esclareço todo mundo de uma vez. As próximas pessoas que me pedirem indicações, eu já envio esse vídeo aqui e fica tudo certo. Então, tô correndo para gravar ele. Separei todas as edições aqui, que eu acho que são interessantes, para mostrar para vocês, e aí já dá tempo de... Vou editar correndo para esse vídeo ao ar rapidamente e dá tempo aí de vocês aproveitarem as promoções da Black Friday, tá? Lá no meu Instagram eu já tô postando algumas promoções interessantes lá, então fica de olho lá no meu Instagram também, tá joia? Eu vou indicar aqui algumas edições que eu gosto, de editoras que eu confio, tradutores que eu conheço, então eu vou trazer essas indicações aqui, tá joia? E no clube o ano que vem a gente vai ler algumas histórias curtas, contos e novelas, além de romances, além de teatro, então vai ser um hall de leituras bem variado. Essas leituras mais curtas, contos e novelas, às vezes é até difícil você ficar exigindo muito edição e tal. Então o que eu vou fazer? Eu vou mostrar para vocês todas as edições que vocês encontram esses contos e novelas que a gente vai ler o ano que vem. E aí você escolhe qual é a sua edição preferida, qual é a sua antologia preferida, tá bom? Então é assim, os romances, o teatro aqui que a gente vai ler, teatro grego, eu vou mostrar as edições que eu prefiro e que eu indico para vocês, tá? E os contos e novelas que nós vamos ler lá, quando a gente for ler Drácula, aí eu vou mostrar todas as edições que eu encontrei que tem esses contos e novelas, e aí fica a sua escolha, combinado? Então vamos às edições. Antes eu quero lembrar vocês, né, se vocês puderem comprar pelos meus links da Amazon, eu sempre disponibilizo meus links em todos os meus vídeos, tem os meus links na descrição dos vídeos, tem lá no Instagram, é só vocês me pedirem também que eu envio para vocês, porque comprando pelo meu link, a Amazon me envia uma comissão. Vocês não pagam nada a mais por isso, e aí vocês me ajudam a continuar fazendo o conteúdo aqui do canal, no Instagram. Então eu te agradeço muito se você puder comprar pelos meus links, tá? Um lembrete que eu sempre gosto de fazer, para valer essa compra pro meu link, você precisa esvaziar o seu carrinho e aí sim, clicar em qualquer um dos meus links e fazer suas compras normalmente. A partir do momento que você esvaziou o carrinho, clicou em um dos meus links, aí você pode depois procurar outros livros que vai contar para o meu link normalmente, tá bom? Eu te agradeço muito se você puder fazer isso. E os links de todas as edições que eu citar, vai ficar gigantesco, nem sei se vai caber aqui na descrição. Vai estar na descrição, se não couber na descrição, eu coloco nos comentários também, mas vai ter link de tudo que eu citar aqui embaixo para facilitar a vida de vocês. Então, por favor, comprem pelos meus links que eu vou agradecer demais. Obviamente eu tô aqui com a cola, tá? Porque eu não vou lembrar todas as edições de cabeça, é muita coisa, então eu tive que anotar aqui. Vou falar rapidamente, mostrar aqui foto das edições que eu não tiver e vou mostrar pra vocês também as edições que eu vou fazer a leitura, tá joia?
Então é o seguinte, a nossa primeira imersão vai ter 3 leituras, vai ser a Sabedoria dos Gregos. Mais uma vez, se você quer saber como vai acontecer o clube, se ficar meio confuso, depois assiste a live lá que você vai entender. Aqui eu só vou citar tudo que a gente vai ler, tá? Na primeira imersão a gente vai ler 3 peças do teatro grego, que são Prometeu Acorrentado, Édipo Rei e Medeia, tá? A gente tem opções de livros que tem as 3 peças de uma vez, se você não quiser comprar as peças separadas. Então a gente tem essa edição aqui do teatro grego da Zahar, que é inclusive a edição que eu tô fazendo a leitura, tô gostando bastante da tradução, tô achando bem fluido. A diferença, vou indicar outras traduções aqui, outras edições, a diferença às vezes é na fluidez da leitura, tem umas que são mais truncadas, outras são mais fluidas, essa daqui é bem fluida, essa daqui tem muitas notas explicativas que eu acho interessante, principalmente para quem é iniciante aí em teatro grego, então tem essa diferença, é bom você dar uma olhada, sempre não, mas na maioria das vezes lá na Amazon, se você clicar embaixo da foto do livro, tem assim, ler à mostra. Se você clica ali, você consegue ler um pedacinho do livro, o início. Aí você consegue perceber a tradução, para você decidir qual você mais gosta. Eu vou indicar edições que eu confio, tá? Mas aí, o seu gosto por leitura, se é uma leitura mais fluida, mais truncada, qual é o estilo de texto que você gosta, aí não tem como eu saber, aí é com você, tá? Eu vou indicar aqui edições que eu confio, depois você dá uma olhada melhor nessas edições para decidir aí qual você quer, tá? Então, que tem as 3 peças que nós vamos ler. Essa daqui, da Zahar, que eu tô lendo e que eu tô achando bem legal. E aí a gente tem também aquele box do teatro grego, que também tem as 3 peças que a gente vai ler, tá bom? Aí, se você quiser comprar separado, primeiro é Prometeu Acorrentado, que a gente vai ler. Vai ter a edição da Madamu, que é uma tradução feita pelo Dom Pedro II, que é uma tradução bem conceituada. Tem a da Editora 34, que é até uma editora nova, um lançamento aí da Editora 34, que também, inclusive eu gostaria muito de fazer essa coleção aí da Editora 34. E tem também uma edição da Iluminuras, que vem com 4 peças do Ésquilo, além de Prometeu Acorrentado, que nessa edição vem como Prometeu Cadeeiro, mas é a mesma coisa, tá? Então, nessa edição da Iluminuras vem Prometeu Cadeeiro, os persas, os 7 contra Tebas e as suplicantes. Aí, a outra peça que a gente vai ler é Édipo Rei. A gente tem essa edição aqui da Zahar, que é uma edição de bolso, que é a mesma tradução daquela edição do teatro grego lá que eu tô lendo, né? Tem essa daqui, se você quiser comprar ela separada. Tem também a edição da Ateliê Editorial, que é uma edição muito recomendada pelos estudiosos aí do grego, é a tradução do Já Torrano, que é inclusive um tradutor. Eu faço um curso de teatro grego e a minha professora lá, a Vanessa, ela indica muito essa tradução aqui, só que são edições mais caras, tá, gente? E tem também a tradução do Trajano Vieira também, que é muito boa, da editora Perspectiva. Essas aqui falando de Édipo Rei. E aí a outra peça, né, a terceira e última peça que a gente vai ler do teatro grego, vai ser Medeia, que tem também essa edição de bolso da Zahar, que eu também tenho, que também é a mesma tradução daquela outra edição do teatro grego lá do Zahar. Tem a edição da Editora 34, também muito boa. E tem também uma edição da 34, que é uma edição do teatro do Eurípides, né? O teatro completo do Eurípides. Então, o volume 1 dessa edição tem também a peça Medeia. Para essas 3 peças que a gente vai ler lá no Clube do Teatro Grego, tem edição digital da Zahar por R$ 8,50. Então tem lá a edição para você ler no Kindle por R$ 8,50. Pode ser interessante aí também, tá? Aí, passando para nossa segunda leitura, que é Rei Lear, né? Rei Lear, do Shakespeare. A gente tem várias edições de Rei Lear aí na internet. Uma coisa muito importante é você se atentar se é o texto completo, tá? Se não é um texto adaptado, se não é um texto para jovens, porque tem muito isso, um texto em prosa.
É interessante, eu tô falando aqui pra gente ler lá no clube, né? Porque a indicação são dos livros do clube, então eu tô considerando que vocês vão ler comigo lá no clube. O que a gente vai ler no clube é a peça, tá? Não é a peça romanceada, não é nada disso, é a peça mesmo. Então, fique atento se você tá comprando o texto integral e se é a peça mesmo, tá? Já porque tem muitas adaptações, tem em prosa também, não é o caso lá no clube, tá? Dentre as várias edições que a gente tem de Shakespeare, eu vou ler por essa edição aqui da editora Penguin, que é a Rei Lear da Penguin. É uma edição que eu gosto muito, eu particularmente gosto muito das edições da Penguin, normalmente tem textos de apoio interessantes, além da tradução ser confiável, então eu gosto bastante, vou ler por essa daqui, é uma edição que eu super indico para vocês. E outra edição que eu super indico para vocês é a edição da editora 34, também, de Rei Lear, é uma edição muito boa, tá? Aí a gente tem também algumas edições no Kindle Unlimited. As peças do Shakespeare que eu já li pelo Kindle, pelas edições que estão disponíveis lá no Kindle Unlimited, que normalmente são as edições da LPM Pocket. Elas são edições mais simples, mas são edições também ok, se você quiser ler por elas, se você é assinante do Unlimited, tem as peças do Shakespeare lá, inclusive Rei Lear, se você quiser, a da LPM Pocket também. Nesse caso de você ter o Kindle Unlimited é uma boa opção. Agora, se você for comprar, né, aí eu indico que você compre ou a da Penguin ou a da editora 34, que são as que eu mais gosto. Aí também a gente vai ler o Rei Lear da Steppe. E aí só tem essa edição aqui da 34 mesmo. Você vai ter que se contentar com ela, que já é ótima, né, gente? Nem é se contentar, porque é uma edição muito boa. Daí, o outro livro que a gente vai ler vai ser Os Sofrimentos do Jovem Werther. E aí tem a edição da Penguin, como eu falei, gosto muito das edições da Penguin, vou ler por essa daqui, que é da Penguin. Mas além dessa daqui, a gente tem também a edição da Estação Liberdade, que estava em promoção uns dias atrás, tem que olhar lá, como eu falei, vou deixar os links aqui para vocês, mas ela estava em promoção e essa edição é bem boa também. E também outra edição de Werther que eu indico é a edição da Antofágica. Eu quero fazer um parênteses aqui. Normalmente eu gosto muito das traduções da Antofágica, só que eu não gosto muito do material de apoio. Às vezes eles me decepcionam um pouco nesse sentido, tá? Mas falando de tradução, eu gosto bastante das traduções da Antofágica e alguns livros deles eu acho muito bonitos. Alguns eu não acho tão bonitos, não, mas alguns eu acho bem bonito. Esse de Werther eu até gosto. Então também indico aqui, eu indico a da Penguin, indico a da Estação Liberdade e indico a da Antofágica em terceiro lugar. Daí Moby Dick, que é a próxima leitura que a gente vai fazer lá no clube. Moby Dick eu pesquisei muito assim para decidir qual edição eu iria comprar e eu fiquei entre duas. Eu fiquei entre a da Zahar e a da editora 34, assim, para eu fazer a leitura principal, porque às vezes tem livros no clube que eu gosto de mesclar leituras para ver traduções diferentes, enfim, né? Eu fiquei entre a da Zahar e a da editora 34 e acabei optando pela da Zahar, porque eu gostei mais do texto mesmo, é aquela questão do gosto do leitor. Eu me identifiquei mais com o texto aqui da Zahar. Então, super indico essa edição aqui da Zahar de Moby Dick, mas também super indico a edição da editora 34 de Moby Dick. E indico uma outra edição também, que eu acabei de falar aqui, né, da Antofágica, que eu comprei. Eu confesso que eu quis esse livro aqui por causa da beleza dele, mas é lógico que se fosse uma edição horrível, eu não compraria só por causa da beleza. Então, eu dei uma olhada já na tradução da Antofágica, ela pra mim fica em terceiro lugar, eu acho que primeiro a da Zahar, depois a da editora 34, em terceiro lugar aqui a da Antofágica. Eu vou mesclar a leitura entre essas duas edições aqui, né, ao longo do tempo que eu estiver lendo esse livro, mas eu vou fazer a leitura principalmente na edição da Zahar. Mas aí, mais uma vez, vai pelo seu gosto. As 3 edições que eu indico de Moby Dick são a da Zahar, a da editora 34 e a da Antofágica. A edição da Antofágica tá disponível no Unlimited, tá? Aliás, eu acho que
todas as edições da Antofágica, ou muitas delas, estão disponíveis no Kindle Unlimited, então dá uma olhada lá também que é bem interessante. Outra leitura que a gente vai fazer em 2024 é Drácula, e essa tem muita edição, gente. Então tem a edição comentada da Zahar, que é essa daqui, que foi a edição que eu li pela primeira vez esse livro aqui e eu gostei bastante. Eu vou fazer a releitura por ela mesmo, tá? Aí tem a edição de bolso da Zahar, que é a mesma tradução, só não tem as notas, os comentários, né? Tem também a edição da Penguin, que como eu falei, gosto muito das edições da Penguin. E tem também a edição da Antofágica, que repetindo, costumo gostar das traduções da Antofágica e eu tenho um problema às vezes com os textos de apoio, mas as traduções em si também indico, tá? Aí você vai me perguntar, né? E a Dark Side, que tem as edições, eu acho que mais famosas de Drácula são as edições da Dark Side, né? Eu, particularmente, não costumo ter problemas com a Dark Side. Os livros que eu já li da Dark Side, eu gostei. Já encontrei um probleminha ou outro em alguma edição, principalmente lá do início, quando eles começaram as publicações, assim. Ok, encontrei. Eu acho que eles vêm melhorando cada vez mais, eu acho que eles vêm dando atenção ao conteúdo da obra, além da estética, né, cada vez mais. Só que eu vi um vídeo da Tatiana Feltrin com relação a Drácula, que ela viu alguns problemas de revisão na edição da Dark Side de Drácula. Eu não li pela edição da Dark Side, eu nem tenho a edição da Dark Side aqui. Acho elas muito bonitas, mas eu confio no julgamento da Tatiana. Então eu acho que se ela falou que tem probleminhas de revisão, é legal a editora dar uma olhada nisso. Fica aqui o adendo pra vocês, que eu sei que vocês gostam das edições da Dark Side. Eu também gosto, né? Mas essa questão dela ter falado que tem probleminhas de revisão em Drácula me desanima. E a minha edição da Zahar é tão boa que eu não vejo por que eu trocá-la, né? Eu leio em outra, sendo que é uma edição que eu já li e que eu comprovo que é uma edição muito boa, tá? Entre a edição da Dark Side e a da Zahar, eu prefiro a da Zahar, tá, gente? A edição da Dark Side, ela tem um ponto positivo, assim, que ela tem o conto O Hóspede de Drácula, que é uma leitura que a gente também vai fazer no clube o ano que vem. Então, se você quiser aí unir o útil ao agradável, né? Se você quiser uma edição que tenha Drácula e já tenha o conto, para você não ter que comprar o conto separado, aí a edição da Dark Side é uma boa opção, porque já vai ter os dois. Mas fica esse adendo que, segundo Tatiana Feltrin, tem uns probleminhas de revisão, tá bom? Tem uma outra edição que tem Drácula e o Hóspede de Drácula também. Só que não é uma edição só, é um box, que é aquele box da Nova Fronteira, que tem Drácula, aí o segundo volume traz 2 novelas e o terceiro volume traz alguns contos do Bram Stoker, entre eles O Hóspede de Drácula. E eu normalmente gosto das edições da Nova Fronteira, tá, gente? Eu, pelo menos, nunca tive grandes problemas com a Nova Fronteira, não. Tem gente que reclama um pouco da revisão, mas eu, particularmente, nunca tive problema, tá? Acho os box deles, assim, de ótima qualidade, então eu gosto dos box da Nova Fronteira, eu indico esse também, tá bom? De todos, o que eu prefiro é a edição da Zahar, tá? Mas todas essas outras que eu citei também, super ok. Ah, tem um box também da Novo Século, que vem também Drácula e vem contos do Bram Stoker, que tem lá o Hóspede de Drácula também. Mas aí, entre essa edição da Novo Século e a da Nova Fronteira, eu escolheria a da Nova Fronteira, tá? E já que a gente falou em O Hóspede de Drácula, que vai ser uma outra leitura do clube, eu anotei aqui, agora eu vou falar com vocês alguns contos e novelas que a gente vai ler. E aí, como eu falei no início do vídeo, eu vou falar todas as edições que eu encontrei que você encontra essas histórias curtas, tá? E aí não é uma indicação de edição. Os romances, esses livros que a gente vai analisar mais detalhadamente, eu tô indicando as edições que eu prefiro. Os contos e novelas que a gente vai ler para complementar a leitura de Drácula, aí eu vou falar para vocês todas as edições que eu encontrei e aí você escolhe lá a que você preferir, tá bom?
Não tô indicando aqui as edições especificamente desses contos, tá? Eu tô falando com vocês tudo que eu encontrei que tem esses contos, porque como são contos separados, assim, que eu selecionei pra gente ler, às vezes você fica meio perdido, né? Mas aonde eu encontro esse conto? Então eu vou falar pra vocês aqui todos os lugares que vocês encontram esses contos, tá? O Hóspede de Drácula vai ter, então, nas edições da Dark Side, como eu falei com vocês, no box da Nova Fronteira, no box lá da Novo Século. Vocês encontram também numa antologia da Cartola, da editora Cartola, né? Que tem, eu vi lá que tem de capa dura e de capa flexível, você dá uma olhada lá. São histórias inspiradas em Dráculas que tem nessa antologia. E entre essas histórias tem o Hóspede de Drácula. Tem uma antologia de horror e mistério também da Nova Alexandria, que também tem esse conto. Tem uma antologia de contos clássicos de vampiro da editora Edra. Essa antologia tem outros contos que a gente vai ler também. Então, se você quiser comprar uma edição que tem mais contos que a gente vai ler, essa edição da Edra, já tô confusa, gente. Essa edição da Edra tem também O Vampiro, do John Polidori, e A Morte Amorosa, do Théophile Gautier, que são 2 contos que a gente também vai ler, tá? Aí também tem uma antologia da Melhoramentos, que também tem, além de O Hóspede de Drácula, tem O Vampiro e A Morte Amorosa também, tá? E tem uma coleção digital da Nova Fronteira, que tem vários títulos, né? Essa para quem gosta de ler pelo Kindle, né? E entre os títulos que tem lá nessa coleção digital da Nova Fronteira tem O Hóspede de Drácula, que ela tá custando R$ 4,99, tá? Então também é uma opção aí. E tem uma edição digital da Melhoramentos também, que tá R$ 3,90 quando eu anotei para fazer o vídeo aqui, tá joia? Aí outro conto que a gente vai ler vai ser O Vampiro, do John Polidori, né? Vai ter lá nos contos clássicos de vampiro da editora Edra, que eu citei, né? Tem também esse conto na antologia da Melhoramentos, que eu também já citei. Aí tem uma edição da Pandorga, que é essa daqui, olha, que é Carmila. Ela vem assim com o nome da Carmila, mas ela também tem o Vampiro, tá? Que é a edição que eu vou ler. E aí a gente também vai ler Carmila. Então, se você quiser unir aí, tem as duas aqui. Tem também uma edição da Camelot, né? Não sei como é que fala o nome dessa editora, que também tem Carmila e o Vampiro, mas aí entre a edição da Camelot e essa edição da Pandorga, eu prefiro essa edição aqui, tá, gente? E tem também a edição da Melhoramentos no formato digital, que tá no Unlimited, O Vampiro, do John Polidori, você consegue ler pelo Unlimited, essa edição da Melhoramentos, ou então, se você não assina o Unlimited, ela tá R$ 3,90 só, então também é uma opção bem tranquila aí. Outro conto que a gente vai ler é A Morte Amorosa, do Théophile Gautier. E aí vai ter ela no Contos Clássicos de Vampiro, da editora Edra, que eu já citei aqui, que tem também O Vampiro e O Hóspede de Drácula, tá? Tem na antologia da Melhoramentos também, que eu já citei, que também tem O Vampiro e O Hóspede de Drácula. E tem aqui, olha, nessa edição de Contos Fantásticos do século XIX, que foi onde eu li esse conto pela primeira vez. E essa edição aqui eu super indico pra vocês, gente, porque esse livro aqui, inclusive fugindo um pouco do tema, só tem conto bom. Essa antologia é maravilhosa. E aí você, né, une o útil ao agradável. Você vai ter o conto que a gente vai ler lá no clube, que vai ser A Morte Amorosa, e você vai ter outros contos maravilhosos aqui também, tá? Então tem aqui também. Essas foram as edições que eu encontrei A Morte Amorosa. Inclusive, se você conhece outras edições que tem esses contos, me deixa aqui nos comentários pra mim, que você me ajuda as outras pessoas também, porque eu fiz uma pesquisa bem minuciosa, mas eu encontrei essas 3 edições só que tem A Morte Amorosa. Mas assim, eu não conheço todas as antologias do mundo, né? Então, se você puder me ajudar,
deixa aqui nos comentários, tá? Outro conto que a gente vai ler é um conto do Edgar Allan Poe, que é O Retrato Oval. Esse conto você encontra naquela edição da Dark Side, do Medo Clássico, do Edgar Allan Poe, o volume 2, tá? Que é o que eu vou comprar para ler. Esse eu ainda não comprei. Eu tenho o volume 1, gosto muito dele, então eu vou comprar o volume 2 para fazer parzinho. Tem esse conto, o Retrato Oval. Tem também na antologia Dark Ladies, que é uma antologia da Pandorga, que é a mesma edição que faz essa edição aqui da Carmila, é a mesma editora que faz essa edição aqui da Carmila, tá? Então tem deles também. Tem naquele Histórias Extraordinárias da Companhia das Letras, do Edgar Allan Poe também. E tem na ficção completa do Edgar Allan Poe, da Nova Aguilar, que é inclusive sonho de consumo. Eu queria várias lá da Aguilar, eu queria do Machado de Assis, eu queria do Poe, eu queria do Shakespeare, só que normalmente elas são um pouquinho mais caras, tá? Mas se você puder aí comprar a ficção completa da Nova Aguilar, do Edgar Allan Poe, vai ter também. E aquela edição, a página é muito fininha daquelas edições, mas eu acho assim um luxo aquelas edições lá. Aí outro conto que a gente vai ler é Carmila, né, que eu já citei aqui, vai ter aqui nessa edição da Pandorga, que é onde eu vou ler. Tem na edição lá da Camelot também, que também tem o vampiro, mas como eu falei, eu prefiro a da Pandorga, tá, gente? Tem na Dark Side também, tem uma edição de Carmila da Dark Side. Tem uma versão digital da Novo Século. Eu acho que tem a versão física também da Novo Século, de Carmila. A versão digital tá no Unlimited, então se você tem o Unlimited, já fica ligado aí, tá? Tem uma edição da editora Edra também. Tem uma edição da Via Leitura e tem uma edição da Príncipes. Essa da Príncipes, a versão digital dela tá R$4,47, então também tá baratinha aí, tá? A da Príncipes tem a física e tem a digital por R$4,47. Por fim, o último conto, né, que a gente vai ler vai ser O Vampiro de Sussex, do Arthur Conan Doyle. É uma história de Sherlock Holmes essa, viu, gente? E também, às vezes, você encontra como A Vampira de Sussex, tá? Então, ou A Aventura do Vampiro de Sussex, é tudo a mesma coisa, tá? Então, esse conto você vai encontrar aqui, nesse volume 4 do box da HarperCollins, que é esse box coloridinho aqui das histórias do Sherlock Holmes, que foi onde eu li esse conto pela segunda vez. Eu já li esse conto 2 vezes, a primeira vez foi numa outra edição que eu vou mostrar pra vocês, mas eu gosto muito dessa coleção aqui. Então assim, é lógico, né, você não vai comprar essa coleção inteira só por causa desse conto, mas se você quiser comprar a coleção para ler todas as histórias de Sherlock Holmes, eu super indico. Inclusive eu li a coleção toda, que ela vem na ordem cronológica. É muito legal acompanhar as histórias de Sherlock na ordem cronológica, tá? Mas lá no clube esse ano a gente vai ler só O Vampiro de Sussex e tem nesse volume 4 aqui, que é onde eu vou fazer a releitura, tá? Mas além desse, tem também no Histórias de Sherlock Holmes, que é aquela edição da Zahar, muito bonitinha aquelas edições, inclusive. Tem no Arquivos de Sherlock Holmes, que é uma edição da Martin Claret, que tem capa dura e tal. Tem uma edição da Melhoramentos, que eu acho que foi essa a primeira edição que eu li, O Vampiro de Sussex, né? Então tem essa edição. Essa edição tem o digital no Unlimited, tá? Se você quiser ler pelo Kindle, tem o físico e tem também o digital pelo Unlimited. Tem a edição também da LPM Pocket, que também tem o digital no Unlimited, tá? E tem o e-book da Zahar também, se você quiser uma outra opção para livro digital. O e-book da Zahar, ele não tá no Unlimited não, mas ele custa só R$3,90. Então também é uma opção aí para vocês. Mas assim, se você assina o Unlimited, tem a da Melhoramentos e tem a da LPM Pocket. Inclusive, já li histórias do Sherlock Holmes pela LPM Pocket e eu acho bem legal, tá? Aí, por fim, a nossa última leitura do ano, que aí acaba os contos, né? Esses contos todos que eu falei são leituras complementares a Drácula, que a gente vai fazer lá na imersão de Drácula.
Mais uma vez, se você não assistiu a live, assista lá pra você entender como é que vai acontecer o clube, tá? E aí o último livro que a gente vai ler no ano, na nossa última imersão, vai ser o Deserto dos Tártaros. E a gente só tem a edição aqui da Nova Fronteira aqui no Brasil atualmente. Então tem essa edição aqui, que é no tamanho normal, e tem uma ediçãozinha de bolso também da Nova Fronteira. Eu acredito que é a mesma tradução, porque as duas são da Nova Fronteira, né? E aí você vê aí qual que você prefere. Eu preferi essa daqui, mas eu acho que as duas vão ser a mesma coisa. Ah, o e-book do Deserto dos Tártaros, se você quiser ler pelo formato digital, ele tá R$ 9,99, tá? Também um valor ok, né? No final das contas, gente, sempre que tem edição assim da Penguin, da Companhia das Letras, Zahar, que é tudo o mesmo grupo, né? Ou da Ateliê Editorial, da Ubu, da Editora 34, Carambaia, são todas editoras que eu gosto muito, que eu confio bastante. Darkside tem edições que eu acho que são muito boas, Antofágica também tem edições que eu gosto. Nova Fronteira também, são 3 editoras que eu não coloco junto com as primeiras que eu citei, mas eu gosto também bastante delas, então fica aí a dica de mais ou menos as editoras que eu gosto e que eu confio, tá bom, gente? Mas é o que eu falei com vocês, você tem que dar uma olhada. Eu falei o que eu confio, eu falei o que eu indico pra vocês. Vocês têm que dar uma olhada nos textos para ver com qual texto você se identifica mais, tá joia? Sempre observe se não é edição adaptada, se é edição integral, porque isso é muito importante. E é isso aí, eu espero que você venha comigo pro clube. Não fique esquentando super a sua cabeça. Eu fiz esse vídeo porque vocês estão me pedindo muito para vocês darem uma olhada nas promoções da Amazon. Não se esqueça de comprarem pelo meu link, tá? Mas assim, vocês vão ler esses livros junto comigo lá no clube, então vocês vão ter todo o apoio para compreender bem, para não deixar passar nada dessas obras aqui. Então não fiquem preocupados, porque independente da edição que você for ler esses livros, você vai ter o apoio do clube, porque eu sei que você estará lá no clube junto comigo. Então isso aí você já pode ficar relaxado. Mas, de qualquer forma, é sempre bom ter boas edições aí, então fica aqui as minhas indicações, tá joia? Espero que vocês tenham gostado, um beijo e até o próximo vídeo, que aí é quarta-feira, voltamos à nossa programação normal. Tchau, tchau!